Olá pessoal, hoje continuamos com o comentário dos exercícios do livro Um Curso em Milagres, na lição 126, que diz: tudo que dou é dado a mim mesmo. Desde ontem, essa lição ficou na minha mente e eu resolvi repeti-la hoje, porque eu senti que precisava compreender de uma forma mais profunda. A gente acha que aquilo que damos ao outro muitas vezes é subtraído de nós. Ou então aquilo que damos ao outro não passa por nós. A gente não se lembra disso, que passa por nós e que nós sentimos antes do outro sentir os efeitos do dar e receber. Então, a lição de hoje, ela vem para nos recordar e fazer limpar a nossa mente que tudo que a gente está doando para o outro, seja a nível de emoção, como um sentimento de amor, um sentimento de raiva, um sentimento de compaixão, que a gente dá em direção ao outro e para o outro, antes passa por nós. Nós somos o filtro. Então, se eu sinto raiva de alguém, essa raiva, antes de chegar no outro, está passando por mim. E, portanto, aquilo não está sendo dado apenas para o outro, mas sim a mim mesma. Assim é com amor. Se eu nutro sentimentos de amor em relação ao próximo, antes, como um filtro, esse sentimento está passando por mim. Então, quem se beneficia desse sentimento sou eu, antes de chegar no outro. Até porque na lição anterior, Jesus vem nos recordar da mente una, que todos somos um e que, portanto, aquilo que eu faço para o outro, eu também estou fazendo para mim. Não tem separação e nós vivemos num mundo muito separatista, muito ilusório. Essa lição também vem nos recordar sobre o perdão. Nós, com a mente mundana, tentamos achar que quando eu perdoo o outro, esse perdão está em benefício do outro, em liberação do outro, quando na verdade, antes de sentir essa sensação de perdão, esse sentimento e essa liberação começa em mim. Eu me libero da escravidão que é nutrir um mau sentimento pelo outro, porque o outro fez algo que não foi positivo na minha jornada. Então, o convite dessa lição é recordar que aquilo que você está direcionando para o outro, seja a nível de ação, palavra ou pensamento, antes você está recebendo de si mesmo. E quantas vezes a gente não passa por essa experiência de realmente sentir uma emoção e nós ser o primeiro a ser prejudicado? Às vezes a gente acorda sentindo um sentimento de raiva em relação a algo ou alguém e aquele sentimento fica entranhado em nós ao longo de todo o dia. E a gente esquece de viver o dia em bem-aventurança. A gente simplesmente não consegue porque ficamos presos, escravos àquele sentimento. E quando a gente consegue perdoar o outro, o primeiro a se libertar somos nós mesmos. Recordar desse ensinamento é você se liberar também do seu ego. O ego, ele mente para nós, nos colocando num mundo de ilusões, achando que o bem que a gente faz ao outro, a gente está fazendo somente ao outro. E o mal que a gente faz ao outro, está fazendo apenas ao outro. Então, Jesus começa a ideia de hoje completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo. É crucial para a reversão, a correção de pensamento que este curso te trará. Se acreditasses nessa declaração, o perdão completo, a certeza da meta, não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora.
E tem mais, ele começa a descrever como nós enxergamos o perdão e diz que ao observar o que acreditas no lugar dessa ideia de perdão, parece que as outras pessoas estão separadas de ti e que são capazes de se comportar de maneira que não tem relação com os teus pensamentos e nem com os teus. Ou seja, ele quis dizer que aquelas ações que as pessoas fazem no mundo, elas têm correlação, elas têm afinidade com o nosso sistema de pensamento. Então, tudo aquilo que a gente nutre internamente é projetado no mundo externo, é projetado no mundo que estamos observando, porque tudo antes começa em nós. E diz mais: quando perdoas um pecado, pensas que não há ganho para ti diretamente. Pensas que estás fazendo caridade para alguém que é indigno, apenas para indicar que tu és o melhor e que te achas num plano superior ao daquele que estás perdoando. Então, a gente acha que dar o perdão ao outro, além de estar sendo um benefício apenas para o outro, uma libertação apenas para o outro, nós nos colocamos numa posição de superioridade, achando que nós somos melhor que o outro, quando na verdade dar o perdão não é um benefício do outro, e sim nosso, porque é uma liberação interna. E o terceiro nível que ele descreve aqui é que o perdão é basicamente falho. Nós achamos que o perdão é falho. É um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido. Uma dádiva ora concedida, ora negada. Como ele é imerecido, é justo negá-lo, e não é justo que devas sofrer quando ele é negado. O pecado que perdoas não é o teu próprio. Alguém, à parte de ti, o cometeu. Então a gente tende a achar que o outro está pecando e que, portanto, nós somos senhores por dar o perdão ao outro. E nós estamos fazendo um favor ao outro, quando na verdade isso é uma grande ilusão. O convite é para que a gente comece a refletir de que tudo aquilo que a gente está doando ao próximo, seja a nível emocional, a nível de palavra, às vezes a gente fala umas palavras que ofendem o outro, mas que na verdade essa palavra, antes de chegar no outro, passou por nós. Então, com certeza, se fez mal a alguém, antes não fez um bem para nós mesmos. No fim desse exercício, ele diz que se a gente começa a ter um pequeno vislumbre, uma pequena ideia ou noção do benefício que é exercitar essa lição, estaremos entregando uma grande alegria para o mundo, porque a correção, ela não acontece apenas na nossa mente, mas na mente de todos. A mente una. E ele diz que façamos esse exercício de se recolher 2 vezes ao dia, durante o período de 15 minutos, e direcionar a nossa mente para o Pai, pedindo esclarecimento do que seria essa lição, de como podemos aplicar essa lição na nossa vida. E quando você não compreender essa lição, você repita para si mesmo: tudo o que eu dou é dado a mim mesmo. A ajuda de que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora. E confiarei nele. Confiarei que ele me trará o esclarecimento, que ele me trará a abertura mental para que eu compreenda. E a gente se coloca disponível para o aprendizado. Então é isso. Sugiro até que você passe mais de um dia nessa lição, porque ela é de grande ensinamento e não é uma lição fácil para a gente exercitar aqui no mundo. É muito desafiador as relações
E o perdão, ele precisa ser dado primeiro a nós mesmos, a nossa culpa. Eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima lição. Até mais!